Fala galera, sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso online. Nesse vídeo a gente vai trabalhar como estudar para a redação do Enem. Então, qual é a melhor forma que o estudante deve fazer, deve realmente estudar para que ele venha avançar nas suas notas e conquistar uma boa nota lá no mês de novembro na redação do Enem. Quando eu comecei a selecionar os materiais para dar este curso online, para fazer o meu próprio material de estudos, para disponibilizar para aqueles alunos que viessem a estudar comigo, eu tinha visto um post lá do Instagram que eu sigo e indico bastante, que é o Instagram do Redação Máxima, falando sobre quais são os itens essenciais para garantir que você venha avançar nas suas notas e conquistar uma boa nota lá no mês de novembro, lá na redação do Enem. A partir desse post que eu vi lá do Instagram do Redação Máxima, eu vi e concordei realmente e quis repassar essas ideias para vocês. Então, se você quer conquistar uma nota boa, uma nota excelente, acima de 900 pontos na redação do Enem, é necessário que o aluno ele construa uma harmonia de 3 itens que são essenciais para a redação do Enem. O primeiro item é a técnica, o segundo item é conteúdo e o terceiro item é a produção. Então, o primeiro item, você obtém ele, que é no caso a técnica, estudando a estrutura do texto da redação do Enem. Então, quando a gente vai escrever um texto, seja para qual banca for, seja para qual vestibular seja, a gente tem que entender o que é que o examinador espera encontrar no seu texto, o que é que ele precisa ver e identificar para garantir que você tenha uma excelente nota. Então, todas as questões que você da técnica você vai adquirir é você estudando as competências, a estrutura do texto do Enem, dicas de coesão e coerência, estratégias argumentativas, estudando a gramática também, que é bastante importante para a redação do Enem. Então, quanto a este primeiro quesito, que é a técnica, que eu também falo como a estrutura do texto do Enem, eu vou estar te dando todo o apoio, todo o suporte, todo o material essencial, todas as dicas essenciais que eu uso e que eu aprendi para poder utilizar na minha redação do Enem e que faz, de certa forma, que o corretor olhe para meu texto e veja que eu compreendo as competências que eu estou colocando, tudo que ele espera ver na minha redação, eu vou estar dando todo esse suporte. O segundo item, que é o conteúdo, eu digo para vocês que vocês prestem bastante atenção nesse item, porque ele é extremamente importante para a redação do Enem, como também os outros, porque um item depende do outro, então você não pode apenas olhar para um deles e deixar de lado os outros. Então você tem que fazer essa harmonia, você tem que ter uma consistência sobre esses 3 itens. Quanto a esse item que é o conteúdo, é tudo que o aluno estuda sobre um tema para utilizar na sua redação. Então, todos os argumentos, todas as teses, todas as alusões, todas as citações, todos os dados estatísticos, todos os posicionamentos que você pode utilizar no seu texto que você estuda, é o conteúdo que você vai adquirir. Então, quando eu falo que quando você vai estudar para um tema, você não estuda especificamente apenas o recorte temático. Você vai para o assunto mais amplo. Por exemplo, se a gente for falar de um tema, os desafios da educação infantil. Pronto, esse é o recorte. Então, se viesse a cair o tema dos desafios da redação, os desafios da educação infantil no Brasil, você teria que falar sobre esse recorte. Mas quando você vai estudar para esse tema, por exemplo, você vai produzir um texto sobre ele, é interessante que você veja os desafios da educação no Brasil, os desafios na educação em geral, e não se pregue muito ao recorte que é a educação infantil, porque dessa forma você vai abranger um conteúdo muito mais amplo que você possa utilizar em qualquer tema que venha a cair sobre a educação, sobre qualquer problema que envolva a educação no Brasil. Então, a minha dica é: faça uma bagagem, aproveite mesmo quando você for estudar para um tema, não estude de última hora, veja detalhadinho sobre os pontos sobre cada tema, anote,
Separe um caderno para anotar todo esse conteúdo que você vai utilizar na sua redação, para você ter um repertório sociocultural muito amplo, independente do tema que venha a cair. O terceiro item, nada mais nada menos, é a produção. É você realmente produzir textos estilos do Enem. Então, a partir do momento que você domina a estrutura, a técnica, no caso, o primeiro item, e o segundo item, que é o conteúdo, que é o que você estuda sobre os temas, tudo que você consegue utilizar para fundamentar os seus argumentos, você tem que colocar em prática esses dois itens, que é a técnica e o conteúdo. E a gente só coloca em prática como? Produzindo uma redação. Então, eu digo para você que é essencial, principalmente se você é iniciante, que você produza textos, que você mande para o corretor, que você tente corrigir os erros que o corretor está dizendo que você está errando na sua redação, porque a partir desse momento pode ter certeza que você vai conquistar uma nota boa lá no mês de novembro na redação do Enem. Então, é importante você ter uma harmonia entre os três itens, que é a estrutura, no caso a técnica, que é o conteúdo e a produção. Diante desses três itens aí que a gente falou que são essenciais para a redação do Enem, aí a gente tem que partir qual é o passo a passo para a gente estudar a redação do Enem. O primeiro passo é essencial que você monte um cronograma de estudos para você adquirir a técnica e o conteúdo. A técnica, no caso, você vai utilizar vendo os meus vídeos, vendo o material que eu vou estar enviando para você. E o conteúdo é realmente quando você vai estudar o tema que eu vou propor para você produzir semanalmente. Então, você tem que separar aí um cronograma de estudos para adquirir esses dois conhecimentos, que é a técnica e o conteúdo. E a partir disso, você vai colocá-los em prática. O segundo passo é você separar dias nas semanas para estudar o tema proposto pelo seu corretor, que no caso sou eu. Então eu vou estar te propondo um texto semanal para você produzir. Então você separe aí alguns dias na semana para estudar o tema. Então é aí que a gente vai partir para a questão do item conteúdo. Então você vai separar esses dias para você estudar o conteúdo do tema. Vai ver filósofo, vai ver dado estatístico, vai ver teses, vai ver citações, todo o conteúdo que você pode utilizar na sua redação. O terceiro passo é justamente você separar um caderno, um bloco de notas, um post-it, para você fazer as anotações dos temas. Então você vai lá e escreve o tema tal da semana 1, e vai anotando todo o conteúdo que você vai estudando e pesquisando para utilizar na redação que você vai produzir. O quarto passo é você separar um dia na semana para produzir o texto, a sua redação. Então, após você estudar todo o conteúdo sobre o tema, é aí que eu digo, não deixe para a última hora. Estude, por exemplo, no decorrer da semana, de segunda a sexta, e no sábado separe para você fazer a redação. Porque a partir do momento que você anotar todo o conteúdo que você pode utilizar sobre aquele tema, no dia, por exemplo, no sábado, você só vai pegar aquele material e vai produzir a sua redação. Aí também é importante você cronometrar. Tenta estabelecer o limite no máximo 1 hora a 1 hora e meia. Tenta fazer entre 1 hora a sua redação. E coloque o tempo que você fez. Tipo, iniciei às 1 hora da tarde e terminei às 2h10. Tenta não passar do limite de 1 hora e meia, porque isso vai te ajudar bastante na questão de tempo de prova lá no primeiro dia do Enem. O quinto passo é justamente você entregar a redação para seu corretor após você ter feito ela. E após ele mandar para você a correção, a sua nota, o que é que você deve mudar, o que é que você deve permanecer, você tentar refazê-la com as seguintes instruções do seu corretor. Isso é realmente importante, porque quando você for revisar esse tema para a redação do Enem, você já vai ter uma redação pronta de como seria que você fosse utilizar na hora de produzir a redação. Também vocês vão ver aí no material, né, que eu vou estar enviando para vocês,
essa questão de dicas extras, que é justamente você ter disciplina ao estudar redação, porque se você não tiver um comprometimento, se você não se dedicar para estudar redação do Enem, você não vai conseguir tirar uma nota boa. Então é preciso sim você adquirir a técnica, você adquirir conhecimento, conteúdo para diversos temas que abranjam vários temas e você produzir textos para construir essa harmonia e garantir uma boa nota lá na redação do Enem. Então, é importante, eu digo para vocês se atualizarem, realmente vejam o que está acontecendo aí no Brasil de importante, o que é que está sendo votado na Câmara dos Deputados, quais são os assuntos que o governo está mais em alta, mais polêmica. É importante você estar atenuado sobre isso, porque vai garantir repertório lá na hora de você produzir um texto na redação do Enem. E é algo que realmente o corretor vai querer muito ver na sua redação, que é essa capacidade do aluno de relacionar fatos, opiniões e informações em defesa do seu ponto de vista, do seu posicionamento sobre determinado tema. Então, quando você tem essa capacidade de utilizar uma notícia, utilizar uma citação de um filósofo que seja pertinente para o assunto que você está defendendo, o corretor vai saber que o aluno está informado e que o aluno está por dentro do que está acontecendo no mundo. Então, eu digo para vocês verem aí esses sites de busca que eu estou disponibilizando nesse material de como estudar redação. São os melhores que eu realmente acho que eu utilizava para estudar para redação e vou utilizar esse ano também para ficar por dentro do que é que está acontecendo, de trazer novos argumentos para aumentar o meu repertório sociocultural para a redação do Enem. Então é isso, espero contribuir muito com seus estudos.